Saudações, sejam bem-vindos ao nosso curso de trigonometria no triângulo retângulo. Nessa aula vamos resolver a questão 7 da nossa lista. Para quem está sem a lista, ela está na descrição do vídeo. Em um triângulo retângulo com ângulos de 30, 60 e 90 graus, ao colocarmos as medidas de maneira crescente por A, B e C, podemos afirmar que B sobre C vale. Vamos desenhar o nosso triângulo. A questão traz para a gente que esse é um triângulo retângulo. O ângulo de 90 graus eu represento assim. E aí eu tenho um ângulo que vale 30 graus e o outro ângulo que vale 60 graus. Uma propriedade importante que você tem que saber dos triângulos, que o maior lado sempre ele é oposto ao maior ângulo. Então, no triângulo retângulo, o maior ângulo é o ângulo de 90 graus, que é esse aqui. Então, ele é oposto ao maior lado. Então, o maior lado a gente sabe que é a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, como está em ordem crescente, o maior lado aqui é o C. Então, a hipotenusa vale C. E aí me sobra dois catetos. É claro que o maior cateto ele vai estar oposto ao ângulo de 60 graus. Então, aqui é B. Como 60 graus é maior que 30 graus, então o lado oposto a 60 graus tem que ser maior que o lado oposto a 30 graus. E o menor lado é A, que vai estar oposto ao menor ângulo. E aí, nesse caso, a questão quer o valor de B dividido por C. E aí, nesse caso, eu vou usar uma das relações trigonométricas. Eu posso usar em relação a 60 graus ou em relação a 30 graus. Fica a seu critério. Você vai chegar à mesma resposta. Em relação a 60 graus, o lado B é o cateto oposto e o lado C é a hipotenusa. A hipotenusa é única em geral. Às vezes os alunos se atrapalham em relação aos catetos. Então, um sempre vai ser o cateto oposto, o outro vai ser o cateto adjacente. Quando eu calculo o seno de 60 graus, a gente sabe que é uma fração onde embaixo eu boto o valor da hipotenusa, que nesse caso é C. E em cima eu boto o valor do cateto oposto ao ângulo, que é B. Lembra que o oposto sempre está à frente. Só que, galera, o seno de 60 graus sempre vai dar raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a divisão de B sobre C tem que dar obrigatoriamente raiz quadrada de 3 sobre 2. Professor, como você sabe que o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2? Lembrando, pessoal, que 60 graus é um ângulo notável. Falamos sobre isso nos vídeos anteriores. Ou seja, 30, 45 e 60 são ângulos notáveis. Então, você tem que saber a tabelinha. Vou colocar a tabelinha para vocês. Lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo, raiz de onde não tem 1. A tangente é diferente. Veja só como ela é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Que viagem é essa, velho? Então, a resposta é a letra A. Então, lembrando, não importa o tamanho do triângulo, se o ângulo for de 60 graus, a divisão do cateto oposto pela hipotenusa em relação a esse ângulo sempre vai dar raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso é muito importante você entender na trigonometria. Vou desenhar dois triângulos. Aí vamos supor que você pegou uma fita métrica e mediu. Vamos supor que esse aqui é um exemplo hipotético. Vale 10 centímetros. Aí você mediu a hipotenusa, vale 20 centímetros. Aqui você mediu, vale 30 centímetros. Aqui vale 60 centímetros. Então, quando você calcula o seno desses dois triângulos, sempre tem que dar 1 sobre 2, porque o ângulo é o mesmo, apesar de um triângulo ser maior que o outro. Aí você calcula aqui, ó, lembra de seno, galera. Isso aqui vocês não podem esquecer. Seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí, ao simplificar isso, vai dar 1 sobre 2. O mesmo vai ocorrer no triângulo maior. O seno de 30 graus, ele vai ser cateto oposto, que é 30, dividido por 60. Quando você simplificar isso, ele também vai dar 1 sobre 2. Então, não importa o tamanho do triângulo. Se os ângulos forem o mesmo, as divisões dos lados sempre vai dar o mesmo valor. E cada divisão dessa foi chamada de seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente.
Professor, ainda tô com dúvida. Volta na playlist e assiste do começo. E aproveita, deixa um likezinho aí, um comentário para ajudar. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!